Fala galera do canal Breves Resumos, estamos aqui, ano 2022, espero que todos tenham passado um ano novo bem, saúde, família. Vamos começar o ano 2022 com o resumo desse livro aqui, Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Ele é um autor russo e ele dividiu esse livro aqui em duas partes, né? A primeira parte ele faz uma breve exposição sobre o existencialismo, né? Ele faz perguntas tipo como se devemos viver felizes sempre, porque a felicidade ela tem que ser diária, né? Ele é um narrador e ele se auto-intitula doente e realmente ele é uma pessoa muito difícil. Ele tem um tom pedante, né? Ele se acha acima de todo mundo, mais inteligente, mais intelectual. E no decorrer do livro, há uma passagem que ele está tão mal em si que ele busca uma aventura, uma coisa diferente na vida dele. E ele para assim, em frente a um bar e está havendo uma confusão nesse bar. Então ele entra para participar da confusão. Só que ele não tem essa coragem toda, como ele mesmo narra, né? Então ele fica ali olhando aquele tumulto, cadeira vai, cadeira vem, gente voando pela janela. E de repente chega os guardas, né? E esse guarda, um dos guardas passa por ele, afasta ele um pouco da confusão e assim, sem dar muita atenção para ele. Então aquilo de certa forma ofende ele. Esse cara, ele começa a perseguir esse guarda, querendo tipo assim um duelo, como se a falta de percepção, a falta de atenção que o guarda não lhe deu durante a confusão que estava rolando no bar, aquilo ofendeu o ego dele. Então você vai ver no decorrer da leitura do livro, ele persegue esse guarda a fim de reaver, perguntar por ele, porque ele não olhou nos olhos, não perguntou, não falou com ele, fez ele se sentir um homem desprezível, né, inútil, dentro daquela situação. Aí o livro continua, né? Aí no transcorrer do livro também, ele tem um encontro, não com amigos, com colegas. 4 colegas da época do colégio. E dentre eles há um que é oficial, né? Então todos os outros colegas dele voltam toda a atenção para esse rapaz que é militar, né? Mas antes disso ele tem o encontro dos amigos é marcado para um restaurante francês. No primeiro momento era às 6 horas, aí depois era às 5 horas e depois foi marcado para as 6. Só que um dos amigos dele, o Siminov, não conseguiu avisar ele a tempo. Então ele se arrumou todo, gastou, pegou dinheiro emprestado, que assim, ele era pobre. Mas ele não queria chegar, né, marginalizado a esse encontro dos amigos, né? Os colegas do colégio, ele queria chegar à altura, né? Então ele pegou dinheiro emprestado e foi ao restaurante, só que ele chegou 1 hora antes. Aí acabou se embebedando. Aí durante lá a confraternização, o jantar, o pessoal enaltecendo muito esse Sierkov, que era um amigo militar deles, enaltecendo, bajulando, como ele diz durante a narração do livro. E tem uma hora que ele pede a palavra, aí começa a esculhambar todo mundo, dizer que todos são bajuladores, que não precisa daquele tudo por causa de um ser humano, né? Aí ele acaba criando um mal-estar no restaurante, o pessoal se afasta dele, ele vai para um outro estabelecimento que tem um pseudonome, né, de loja de roupa, mas era tipo um dormitório que tinha mulheres, né, um cabaré, né. Aí lá ele conhece uma menina chamada Lisa, né, e conversa muito com ela, de certa forma, durante essa estadia dele lá nessa pousada. Só que ele, como sempre, esse ar doentio dele de sobrepor-se acima de todo mundo,
achando que é melhor que todo mundo, e ele começa tipo a humilhar ela, né, por causa da profissão dela, e dizer como é que vai acabar a vida dela, qual os planos que ela tem, que isso não é tipo de vida, que aquilo é nojento, aquela coisa toda. Cada vez que ele falava, ele se enchia mais, né, de, de moral, né, achando que humilhando ela daquela forma estava enaltecendo seu ego, né. E conversa vai, conversa vem, e de repente ele acaba por trocar, né, ideias com ela, e no transcorrer do livro você vai ver que ele convida ela para ir para a casa dele. E passa-se 4 dias depois que ele volta e ela não aparece. Aí no 4º dia ela aparece, ele está tendo uma briga lá com, com um rapaz que ajudava ele na casa lá, que era tipo um empregado dele, porque ele era do órgão estatal, só que ele recebeu uma herança e acabou por se aposentar. Ele não quis mais trabalhar, então ele vivia dessa pensão, dessa herança que ele recebeu. E tinha esse rapaz que ajudava ele lá na casa dele, e no momento que Lisa chega na casa dele, eles estão em discussão. Então, de certa forma, ela se assusta com aquela situação toda. Ele fica muito surpreso, porque ela foi realmente à casa dele, e ele achava que ela não ia por causa, né, de toda a humilhação que ele fez a ela durante lá a estadia no dormitório, antes dele vir para casa, mas realmente ela foi. E chegando lá, ela viu essa cena, né, que impactou muito ela. Ele ficou mais impactado ainda, porque ele pensava que ela não ia aparecer na casa dela. Acredito, aí vocês vão ter que tirar a conclusão de vocês, que ele acaba se apaixonando por ela realmente, mas não sabe o que é o amor. Ele não sabe dividir isso aí, compartilhar. Ele não entende o sentimento. Então ele acaba por brigar de novo com ela, falar palavras pesadas. Ele pega uma nota, bota na mão dela, né, como se ela valesse, como se ela tivesse um valor, entendeu? Ela fica chateada com aquilo, joga a nota sobre a mesa e sai. Ele, poucos instantes depois, arrependido do que fez, tenta encontrar, mas não encontra. E nunca mais a vê ela também. Ele acaba no seu subsolo mental, né, doente, se achando sempre maior que os outros, mas acaba sozinho, né? Essa é a resenha do livro Memória de um Subsolo. É um livro fantástico. Esse ator, esse narrador, ele é doente. Realmente você tem hora que tem raiva dele, mas ele acaba trazendo você para a história, porque o modo dele pensar é o que faz atiçar a curiosidade em você da leitura. Então, pessoal, super indico esse livro aqui, Memória de um Subsolo, do autor Fyodor Dostoiévski. Vou fazer uma leitura aqui, uma breve explanação sobre o autor. Vamos lá. Ele nasceu em Moscou em 30 de outubro de 1821. Ele foi militar, o pai dele era médico. Ele passou um tempo preso na Sibéria. Aí depois ele é autor de vários livros famosos, né, como Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, entre outros. Pessoal, esse é o primeiro livro de 2022. Se você gostou, deixa o like, escreva um comentário sobre o resumo desse livro. E valeu, pessoal. Obrigado.